Olá, gente! Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão, gente? Hoje é terça-feira, né? E eu vim aqui gravar mais um devocionalzinho pra gente, pessoal. Porque eu tô animada, né? E, e eu quero ver logo se eu termino esse livro de Tiago, né, pessoal? Hoje eu vou ler o 3, né? Aí depois vai ficar faltando só o 4, né? Porque o 5 a gente já fez aqui, já leu. Então, pessoal, hoje eu vou ler Tiago 3, né? Tiago 3 fala assim, ó. É bem pequeno. Fala assim, ó. Sobre o tropeço na palavra. Eu tirei o óculos, gente. Tava com óculos. Mas minha vista tá um pouco irritada. Que eu passei o protetor no rosto, deixei cair um pouquinho no meu olho. Aí tá coçando, ardendo. Mas aí, enfim, né? Acho que vai dar pra ler aqui sem o óculos. Aí fala assim, ó. Sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Assim é a nossa língua, né, gente? Ela é pequena, mas ela pode fazer um estrago enorme, né? Aí fala assim, ó. Onde tá, gente? Pequeno bosque. Meu Deus, me perco tão rápido aqui. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede o quão grande bosque. O quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Quem aí, gente, no momento de, né, vamos dizer assim, tá um pouco excedido, né, uma conversa mais calorosa, uma discussão, né, não se excede e fala palavras que vai magoar as pessoas, né, a gente, tô falando a gente, né, que eu também já fiz muito isso e, né, tô tentando mudar, tô, como que diz? Tô, assim, aprendendo, né, um jeito de... É uma estratégia, né? É uma estratégia também, mas é o jeito que eu tô encontrando, assim, de ficar bem e não magoar as pessoas, né? Depois, lá na frente, eu vou explicar mais um pouco sobre isso. Na minha questão, né? Então, diz assim, ó. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Olha só, gente, pelo inferno. Que coisa mais séria, né? Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua,
É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então a gente louva a Deus, né? Fala que ama o Senhor, né? A gente que ele é todo, fala que ele é todo poderoso, majestoso, amado por nós, né? E os nossos irmãos, né? Como o Senhor falou aqui, ó, os homens, né, que foi feita a imagem e semelhança de Deus, a gente, né, despreza, maltrata. Então, de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de água, uma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Uma pergunta, né? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Figueira produz figos, né, gente? Então, ó, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Não, né, gente? É o contrário, né? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A sabedoria que vem do alto. O 13 fala assim, ó. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, gente, tá falando da nossa língua, né? A nossa língua, como eu tava falando. Quantas vezes, né, gente? A gente, né, coloca aquilo pra fora, assim, né? De uma pessoa. Ai, gente, eu tive que apagar umas imagens aqui, por isso que a memória do celular tava cheia, né? Então, pessoal, como eu tava falando, a palavra, ela tem o poder de levantar uma pessoa, né? Assim como, às vezes, a gente vê uma pessoa triste, né? Ah, eu quero ajudar essa pessoa porque ela tá triste, né? Principalmente quando a gente já passou por isso. Então, a gente levanta a pessoa, né? A gente levanta ela, a gente fala que, às vezes, ela tá achando que ela, né? Ela não é nada, ela, né? Principalmente nesse caso da depressão, né? Ou mesmo uma tristeza, ou uma decepção. A pessoa acha que ela, né, não é nada nesse mundo e fica triste, arrasada. E a gente tenta levantar ela, falar que não, né? Fala todas as palavras boas, né, pra ela, pra poder tentar levantar ela, né? Como eu já passei por isso e as pessoas fizeram isso comigo, me levantaram. Assim também são as palavras, gente, ruim, né, que a gente escuta, né? Assim como a palavra tem o poder de vivificar, né, como falou na Bíblia, de abençoar, tem o poder de maldizer também. Então, e às vezes a gente não para pensar nisso. Quando a gente tá ali na quintura ali da palavra, às vezes a gente não freia, né? Como a Bíblia falou, a gente não se refreia. E vai, e acha que aquilo ali é uma sinceridade, mas não é. Porque tem palavras que magoam muito. E sabe o que acontece comigo? Aí, voltando, né? Por que eu tô me mudando, né? Nessa questão de
ver o que eu falo para as pessoas, né? Pensar melhor, respirar. Deixa eu respirar aqui, que nem tudo a gente deve dar resposta, né? Então, a gente também aprende que, né, tem um ditado que fala que a palavra é prata e o silêncio é ouro, né? Então, a gente vai só... E a gente vai se analisando também. A gente não pode analisar só o outro, a gente tem que analisar a gente também. Então, às vezes, eu sempre fui uma pessoa assim, de aguentar desaforo, né? Inclusive, foi por isso que eu fiquei doente. Mas hoje, sabendo lidar mais com isso, de outra maneira, não tomando, engolindo tudo como eu fiz, né? Quando eu fiquei doente, engolindo aquilo e aquilo me aborreceu tanto, me entristeceu tanto que eu acabei deprimida. Hoje eu tenho mais experiência, né? Principalmente com Deus. E eu sei que a gente luta não é contra a carne, né? Às vezes, não é a pessoa ali, é o inimigo, ele tá usando a pessoa nem percebe. Usa a gente também, tá, gente? Tô falando dos outros falando, tô falando de mim também. Me usa também. Então é por isso que eu falo, a gente tem que pensar, respirar antes de falar, né? Pode falar, né? Inclusive que quando a gente tem que achar que tem que falar também uma verdade para uma pessoa, a gente tem que falar, né? Mas também tem que saber falar, né? Tem que saber falar. Bom, eu tô aprendendo, gente. Tô aprendendo. Vou continuar aprendendo, né? Mas eu queria dividir essa experiência aqui com vocês, né? Sobre a minha pessoa. Hoje, o que eu faço quando eu tô percebendo que a pessoa tá me humilhando, tá me ofendendo, ela tá falando coisas pra mim que tá me magoando. O que eu faço? Eu escuto, se eu tiver que responder, né, na altura, na educação, né, eu vou responder a pessoa. Se eu achar que eu tenho que ficar quieta, eu vou ficar quieta também, porque nem tudo, como eu falei, a gente deve dar resposta, né. A pessoa, ela pensa o que quiser da gente. A gente é igual a gente também pensa o que quiser da pessoa. Não é sobre a pessoa, né, é sobre a gente, né, às vezes a gente tem uma visão distorcida de uma situação também, a gente erra também, todo mundo erra, né. Então, o que eu faço? Eu não vou poder mudar, eu também não tenho que ganhar a briga, então o que eu faço? Eu pego e saio. Se eu ver que a pessoa tá muito exaltada, eu saio e deixo ela falando sozinha. Ah, mas isso é uma falta de educação. Não, gente, não é. Porque a gente não tem que ficar ali escutando aquelas coisas, se magoando e de repente até pagar com a mesma moeda, né? Como a palavra de Deus fala, receber um tapa, dá outra face. Então, você não tem que ficar ali também deixando a pessoa te bater toda hora, não. Você não tem que ficar ali levando tapa toda hora, não. Eu acho assim, eu prefiro fazer assim, entendeu? A pessoa fala, se eu tiver que escutar, eu escuto. Se eu achar que tem que responder, como eu tô falando, eu respondo. Se eu achar que não tem que falar nada, eu não falo. E se eu ver que ela tá exaltada demais, né? Porque a tendência é só se exaltando cada vez mais, né? Não é assim que acontece? Aí você fala, a pessoa fala, aí fica aquela guerra e ninguém tem razão, né? Na hora ali da conversa acalorada, digamos assim, da discussão, ninguém tem razão. Então, o que eu faço? Eu saio. Eu saio porque eu vou pensar melhor, a pessoa vai pensar melhor. E depois a gente vai vendo que não é por aí, né? As coisas não são por aí. As coisas não são assim. E no meu caso, eu não falo porque hoje, depois da depressão, eu falei assim, não, agora tudo que me magoar também eu vou falar. Agora, quando me machucarem, eu também vou machucar. Quando eu não vou levar desaforo pra casa, eu não vou guardar mais nada. Mas o que acontece comigo? Eu não tenho essa natureza. Eu não sou assim. Então, o que acontece? Eu fico mais machucada do que a pessoa depois, se eu falar. Se eu ficar falando ali, discutindo e piorando cada vez mais a situação. Porque o que acontece, né? Eu não sei com você, mas quando a gente magoa alguém, depois a gente fica magoado. A gente fica triste, porque, né?
aquilo você pensa, raciocina, você coloca no lugar da pessoa, você vê que você falou, você se excedeu. O que acontece, eu acho, né? Que é o Espírito Santo, ele não deixa você. No meu caso, assim, eu acho assim que eu vou afetar o Espírito Santo se eu falar demais, magoar demais uma pessoa. Sabe como? Eu vou magoar o Espírito Santo, né? Então, com isso, o que vai acontecer? Aquilo vai voltar pra mim. Eu vou ficar magoada, vou ficar sentida, meu coração vai doer. Aí eu vou ficar deprimida. É assim que acontece comigo. Então, eu tô aprendendo assim. Eu aprendi essa